Ok, começando a gravação. Então agora nós queremos apresentar na aula de hoje exatamente a questão de eletricidade e magnetismo, falando sobre a lei de Gauss. Lei de Gauss são com dois S, não um só. Então nessa lei de Gauss, nós queremos apresentar para vocês o fluxo elétrico, a lei de Gauss e aplicações da lei de Gauss, falando em relação a uma simetria plana, simetria cilíndrica e simetria esférica. E depois vão ser apresentados 5 exercícios em outros vídeos para poder exemplificar como é que se calcula o campo elétrico a partir da lei de Gauss. Bem, então, para começarmos a comentar, a gente precisa falar um pouco sobre a questão do fluxo. Então, o fluxo seria quando nós temos um vetor que está atravessando uma certa superfície S. A superfície S, nós temos essa superfície S e uma segunda superfície S que a gente está observando aqui. Então, essas são superfícies transversais a um fio retilíneo. Então, a gente quer calcular, por exemplo, o fluxo do campo elétrico, por exemplo, através dessa superfície. Então, eu tenho a superfície, eu atravesso o campo elétrico através dessa superfície. Então, eu vou poder calcular um negócio chamado fluxo elétrico, que vai ser melhor explicado um pouco mais para frente. E esse fluxo elétrico também ele pode ser através de uma superfície não necessariamente perpendicular, como acontece aqui, mas uma superfície inclinada. E a gente vai verificar como é que a gente calcula isso. Então, o que acontece? Quando a gente estava calculando, ou seja, a gente falava o seguinte: o número de linhas que penetram uma superfície é proporcional à intensidade do campo elétrico. É evidente que essa é uma forma antiga de se enxergar como é que é a expressão do campo elétrico. Então, o campo elétrico seria o número de linhas de campo dividido por uma certa superfície. Ou, se você preferir, ele chamava-se aqui o seguinte: a quantidade de campo elétrico ou linha está atravessando uma superfície chamada de fluxo elétrico. E a sua unidade é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb. O campo elétrico é Newton por Coulomb e a superfície é metro ao quadrado. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos imaginar o que é o fluxo elétrico. Então, o fluxo elétrico está associado ao campo elétrico, que pode ser uniforme e de mesmo valor, que passe através dessa superfície de área A que nós temos aqui. E aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, nós estamos realçando, deixa eu fazer uma coisa aqui, nós estamos realçando uma área dA. Então, a área dA, que esse vetor dA é um vetor normal a esta área pequenininha, de módulo dA, e o vetor dA é porque você associa esse módulo da superfície dA. Gente, eu vou chamar esse vetor dA como um vetor, para vocês ficarem mais claros, chama de um vetor superficial. Mas a literatura não chama de vetor superficial. Eu chamo de vetor superficial para poder ficar um pouco mais mnemônico, para poder ficar mais visível, como se entender o que é esse fluxo, ou o que é esse vetor dA. Então, o vetor dA ele tem um módulo de dA, que é um pequeno elemento de área, uma pequena areazinha, pequenininha, e o vetor E, que é o campo E, está atravessando essa área. Então, se nós olharmos aqui, ó, aqui, nesse caso, eu estou considerando que o campo elétrico é constante sobre toda a área A e, ao mesmo tempo, tanto o campo elétrico quanto que o vetor dA sempre é perpendicular, mas principalmente o campo elétrico aqui também é perpendicular à superfície. Então, eu multiplico simplesmente E vezes A. Mas pode acontecer o seguinte: eu também tenha um campo elétrico que seja constante ao longo de toda a superfície, porém, ele é inclinado à área por. Imagina que nós temos essa área aqui, ó, e o meu campo elétrico está atravessando essa área. Então, se meu campo elétrico está atravessando a área, mas o vetor dA é um vetor que está a 90 graus da superfície, então os dois podem formar um certo ângulo θ entre os dois. Como nós observamos aqui, ó. Então aqui está o campo elétrico e o vetor dA, que é um vetor normal à superfície dessa área A. Então existe um ângulo dA, um ângulo de θ, desculpe, entre o vetor campo elétrico e o vetor área, vetor dA. E aí vai acontecer então que o fluxo elétrico vai ser E vezes A vezes cosseno de θ. Então, se nós olharmos bem, esse vetor E
E esse vetor dA, eu posso dizer que existe um produto vetorial, desculpa, produto escalar entre o vetor E e o vetor dA. Aí ele pergunta, e que quando o campo elétrico não é uniforme, então o campo elétrico seria variável. Se o campo elétrico for variável, seja o campo elétrico não uniforme, nós devemos integrar o fluxo em toda a superfície. O que é integrar o fluxo em toda a superfície? Como eu apresentei lá em relação a uma pequena introdução sobre a integral, isso aqui seria um somatório de, para cada pequena área dA, você calcular esse produto do campo elétrico, produto escalar, o vetor dA. E aí você vai somando para todas as pequenos dAs de toda a superfície A. E evidentemente que num primeiro momento você faria um fluxo elementar, que seria esse fluxo elementar que está aqui, ó, que é o vetor E multiplicado por dA. Então, para esse pequeno fluxo elementar, eu teria que E vezes cosseno de θ vezes dA, que é o produto escalar, como eu falei para vocês. E o ângulo θ, então, é o ângulo entre a normal e o campo elétrico. Agora, se eu quiser o cálculo total, ou seja, a soma total de todos os fluxos elétricos, eu vou utilizar, então, que o fluxo é uma somatória, é uma integral do vetor E, produto escalar vetor dA. Então, como está dito aqui, observe que o vetor dA é um vetor normal à superfície de dA e que a integral é uma integral de superfície, ou seja, uma integral dupla. Avançando mais um pouco, vamos fazer um exemplo. Vamos ver o exemplo. Uma superfície fechada imaginária em forma de cubo, então aqui nós temos um cubo de lado L, desculpe, é traçada em uma região com campo elétrico uniforme. Então, nesse caso aqui, nós temos o campo elétrico que está atravessando duas faces. Essa face aqui e a face do fundo, que a gente não consegue enxergar. E enquanto que nessas outras quatro faces, aqui em cima, do lado de baixo, e da lateral, embaixo aqui, e também do fundo lá, que a gente não enxerga, o campo elétrico E e o vetor dA são vetores que estão a 90 graus entre si, ou seja, então, um produto escalar de EDA nessas faces, essa face, na face de baixo. E na face lateral, vale zero. Então, meu fluxo vai ser apenas através dessa face aqui e da face ali atrás. E então, ele está dizendo o seguinte, determine o fluxo em cada face do cubo. Quando o fluxo está com duas faces perpendicular ao campo elétrico e o cubo tem uma inclinação de 45 graus em relação ao campo elétrico. Mantemos paralelas ao campo duas faces do cubo. Que é o que a gente pode ver aqui agora. Então, como nós estamos vendo aqui, ó, vai acontecer que nós temos uma face 1 do lado de cá e nós temos a face 2 que está lá no fundo. Então, nós temos a face 3, a face 4 que também está no fundo, a face 5 que está aqui e a face 6, que é a face aqui de baixo. E aí, então, nesse caso aqui, ó, nós temos que ver, como eu disse para vocês, o campo elétrico é perpendicular ao vetor área, nas faces 3, 4, 5 e 6, ou seja, na face 3 aqui em cima, que o vetor dA para cima, na face 4, que o vetor dA para lá, a face 5, que o vetor dA para cá, e a face 6, porque o vetor é para baixo, e eles estão a 90 graus em relação ao campo elétrico. Então, você só vai ter um fluxo diferente zero na face 1 e na face 2. Na face 1, acontece o seguinte, meu vetor dA ele vem para fora, e o meu vetor campo elétrico está para dentro. E os dois vetores são assim, ó. Eu tenho um vetor, por exemplo, campo elétrico, e um vetor dA. O que acontece com ele? Eles estão a 180 graus entre si. Então, por isso que o cosseno é um cosseno de 180. Cosseno de 180, vocês lembram bem, é menos 1. Então, o meu campo elétrico, o meu fluxo elétrico, desculpe, vai ser E vezes a área, mas a área é simplesmente L vezes L, L ao quadrado. Então, o valor vai ser menos E vezes L ao quadrado. Na face 2, agora, o que vai acontecer é que meu dA é para fora, junto com o campo elétrico E. Então, os dois vetores, eu vou desenhar assim, ó, os dois vetores são vetores que são paralelos e de mesmo sentido, ou, numa outra forma, são colineares e de mesmo sentido. E, consequentemente, eles apontam no mesmo sentido. Então, o ângulo entre os dois vale zero. Se o ângulo entre os dois vale zero, é cosseno de zero, que vale 1. Então, meu campo elétrico vai ser E vezes A vezes
E vai ser, então, E vezes L ao quadrado. Agora, somando, então, menos EL ao quadrado, mais L ao quadrado, mais 0,000, o fluxo total é zero. Ou seja, o fluxo que entra é exatamente igual ao fluxo que sai. Vou só fazer uma observação para vocês, que a gente chama isso também de fluxo conservativo. O fluxo que entra nessa superfície fechada, definido por esse cubo de lados L, é igual ao fluxo que sai. Então, esse é um fluxo conservativo. Se a gente agora colocar um campo elétrico a 45 graus, aí já fica um pouquinho mais complicado, porque nós temos 4 faces, onde vai ter o produto escalar. Então, ele só não vai ser, nesse caso aqui, ó, paralelo, ou seja, ele vai estar a 90 graus em relação à face 4 e em relação à face 5. Mas agora a face 1, 2, 3 e 6, ele vai ter um certo comportamento. Olhando a face 1 que está aqui, ó, ele entra um aqui, ó, e o campo elétrico sai aqui, ó. Então, se nós olharmos aqui na face 1, vai acontecer que meu campo elétrico é isso aqui, ó. Deixa eu só fazer esse ângulo aqui, ó. Então, aqui, ó, o meu DS está vindo para fora e meu campo elétrico está para aqui. Se você olhar com atenção, esse ângulo aqui tem 135 graus. Que é exatamente o que ele está olhando aqui, ó, é um campo de 135. Então, cosseno de 135 é menos cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Ou cosseno de 135 é menos cosseno de 45. Agora, na face 2, que está aqui, ó, você vê que o E vai para fora e o campo elétrico E vai para cima. Desculpa. O DA vai para cá, nesse sentido, saindo desse plano, e o vetor E vai para cima. Então, o ângulo entre os dois é um ângulo de 45 graus. Do mesmo modo aqui, ó, na face 3, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um campo elétrico, um vetor DA, que vai para cima, e tem meu campo elétrico E que vai para cá. O ângulo entre os dois é um ângulo de 45 graus. É na face 3. E agora, só na face 6, que está aqui embaixo, vai acontecer de novo. O campo elétrico entra, e meu vetor é para baixo. Eu já consigo apresentar aqui para vocês. Algo assim. Então, se a gente olhar bem, tem também um ângulo de 135 graus. Ou seja, e de 135 graus quer dizer que vai ser um valor de menos EL ao quadrado cosseno de 45. Então, somando este menos, mais esse, somando tudo, o fluxo elétrico vai ser igual a zero. Novamente, nós temos um fluxo elétrico conservativo. E aqui, ó, ele pergunta uma outra coisa que para a gente pensar. Nós temos 4 superfícies fechadas, S1, a superfície S2, S2 aqui, S2, a superfície S3 aqui, e a superfície S4, e ele está nos perguntando para cada uma dessas superfícies fechadas quanto vale o fluxo elétrico. Eu já vou comentar com vocês quanto vale esse fluxo elétrico. Mas para isso, eu vou precisar apresentar a lei de Gauss. E a lei de Gauss nos diz uma coisa bem interessante. Ela nos diz o seguinte: o fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada, que pode ser uma superfície gaussiana ou não. Depois tem um pequeno comentário sobre superfície gaussiana. A superfície gaussiana tem que ter uma simetria, ou seja, ela tem que ser equidistante, essa superfície equidistante tem que ser equidistante a um certo ponto ou a um conjunto de pontos que a gente venha considerar. E ele está dizendo que essa superfície gaussiana, que na verdade seria essa superfície fechada, de sua forma mais global, mais completa, essa superfície ela é proporcional à carga líquida encerrada na mesma. Encerrada quer dizer o seguinte, que existe no interior dessa superfície fechada, ou seja, dentro de um volume que a gente considere, existe uma carga elétrica. E esse fluxo elétrico, então, para uma superfície não só gaussiana, mas para uma superfície fechada qualquer, é igual à carga que existe dentro desse volume, dividido por ε0, considerando que nós estamos no ar. Esse é um ponto importantíssimo. Estamos considerando que nós estamos no ar ou no vácuo. Mas lembre sempre isso. O fluxo elétrico total é igual a carga dividido por ε0. Então, isso vai ser igual
a essa integral sobre toda a superfície do fluxo do campo elétrico. Ou seja, então, é o campo elétrico E, produto escalar dA, sobre toda a superfície que delimita o volume. É uma superfície que engloba, que fecha esse volume. E aí, por exemplo, a gente pode falar aqui para uma carga pontual. Então, nós temos uma carga pontual Q, e aí a gente considera que a gente está no centro dessa carga pontual até uma distância R. Então, essa superfície aqui, ó, é uma superfície esférica, e para que ela seja gaussiana, quer dizer que todos os pontos dessa superfície, a distância deles até a carga é a mesma, que é a carga R. Então, é simétrico. Ou seja, nós temos uma distância R da carga até todos os pontos dessa superfície, que vai nos dar, então, uma superfície de uma esfera, uma superfície de uma casca esférica. Aí por isso que escolhemos um diferencial de área dA, que é esse aqui, e um vetor que tem a mesma direção do campo elétrico, radial à carga aqui. Ou seja, a gente sabe que o campo elétrico é um campo que é radial também à carga Q. Então, tanto o vetor dA quanto o vetor E são vetores ou seja, são vetores paralelos e de mesmo sentido. E aí a gente pode calcular o fluxo infinitesimal. Esse fluxo dφ infinitesimal é E, produto escalar dA, que é E vezes cosseno de zero vezes dA, que dá simplesmente EdA. Agora, o que a gente vai querer fazer é calcular o fluxo total através da superfície, mostrando que o campo elétrico é uniforme. Por que é uniforme? Porque a distância da carga até esse ponto sobre a superfície é uma distância constante R. E aí, consequentemente, se a distância é a mesma, o campo elétrico é o mesmo. Então, aí vai acontecer que esse campo elétrico E, ele pode, ou seja, esse produto EdA, esse campo elétrico, como é constante, ele sai para fora da integral, e aí essa integral de dA sobre toda a minha superfície da casca esférica é simplesmente a superfície de uma esfera. Então, a superfície de uma esfera, ou de uma casca esférica, é dada por 4πr². Então, o fluxo elétrico, que é igual à carga elétrica dividido por ε0, é igual ao campo elétrico E multiplicado por 4πr². E aí, então, nós temos exatamente agora aplicando a lei de Gauss. Se a gente aplica a lei de Gauss, a gente sabe que essa integral sobre toda a superfície que delimita o volume, que é uma casca esférica, desse produto EdA, é igual à carga sobre ε0. Como o fluxo a gente já calculou antes, vale E que multiplica 4πr², que é igual a Q sobre ε0, e a gente pode então encontrar o campo elétrico em função da carga. E então vai ser Q sobre 4πε0r². E se a gente lembrar que a constante de Coulomb K é 1 sobre 4πε0, então nós passamos a ter que o campo elétrico é K que multiplica Q sobre r². E aí vem um ponto que é importantíssimo, meus caros. Aí ele está nos dizendo o seguinte: não interessa a geometria da superfície. Então pode ser uma superfície que não seja gaussiana. Uma superfície qualquer, que é uma superfície que delimita um volume que engloba esta carga Q. Então, dado que você tem uma geometria qualquer, essa geometria ela envolve a carga Q encerrada dividido por ε0. Então, o fluxo sobre qualquer tipo de superfície que delimite um volume, ela vai ser, então, a carga encerrada dividido por ε0. Então, isso é que a lei de Gauss vale para qualquer tipo de superfície. O que acaba acontecendo aqui em superfícies como essa, é muito mais difícil de você encontrar o valor do campo elétrico. E aí, mais um outro ponto importante, nessa situação a carga está fora da superfície. Todas as linhas de campo que entram, então a gente pode olhar aqui, temos uma superfície que está fora da carga. Então o campo elétrico, numa certa parte, uma certa região da superfície, o campo elétrico entra, e na outra face, vamos dizer assim, na outra região da superfície, o campo elétrico sai. Então, todo o campo elétrico que entra é igual a todo o campo elétrico que sai. Desculpa, todo o fluxo elétrico
que entra é igual ao fluxo elétrico que sai dessa superfície que não envolve uma carga elétrica. Então, desta maneira, o fluxo líquido é zero nesta região aqui, ó, fora de onde está a carga elétrica. Mas não quer dizer que o campo elétrico seja zero dentro dessa superfície, ou em qualquer posição dentro dessa superfície. E aí é que a gente agora vai para aquele exercício 2 que nós tínhamos apresentado antes para vocês. Então, 4 superfícies fechadas S1 e S4, juntamente com as cargas menos Q e menos Q, são empostadas na figura 2.11, que é essa aqui, ó. E aí ele pergunta, então, quais são o fluxo elétrico através de cada superfície. Gente, aqui ó, eu vou só falar. Infelizmente, eu não vou poder escrever aqui. Mas a gente pode ver o seguinte. Vamos ver quem é a superfície S1. A superfície S1 envolve essa carga menos Q e a carga mais Q que está aqui. Ó. Então, aqui envolveu. Então, na superfície S1, o fluxo total é menos 2Q mais Q. Então, o fluxo que existe nessa superfície S1 vale menos Q. Esse é o fluxo nessa superfície S1. São superfícies fechadas. Na superfície S2, nós temos aqui, ó, na superfície S2, nós temos essa superfície S2, então nós temos mais Q e menos Q. Somando as duas cargas, mais Q e menos Q, o fluxo total é zero. Então, o fluxo elétrico nessa superfície S2 vale zero. Agora, vamos olhar para a superfície S3. S3 vem aqui, ó. E vem aqui. Então, ela tem menos 2Q, mais Q e menos Q. Então, mais Q e menos Q dá zero. Então, sobra ao todo um fluxo líquido menos 2Q sobre ε0. Gente, desculpa. Esse primeiro caso aqui, ó, também é menos Q sobre ε0. E esse S2 é zero. Mas aqui nós não podemos esquecer que é a carga dividido por ε0. E agora, olhando a superfície S4 não tem nenhuma carga. Então, aqui já fica natural que o fluxo elétrico da superfície S4 fechada vale zero. Então, nós temos duas superfícies que o fluxo é zero, uma que é S4 porque não tem carga, e na segunda nós temos um fluxo que é igual a zero, porque o somatório das duas cargas que existem dentro desse volume, encerrado por S2, somatório dá zero. Isso quer dizer o seguinte, de uma parte daqui, ó, eu tenho um fluxo que está saindo dessa minha carga. E eu tenho uma outra parte do fluxo que está entrando aqui nessa linha. Então, o fluxo que sai e aqui o fluxo que entra, somando os dois fluxos elétricos, a soma total vai dar zero. Entende? Então, aqui é falado sobre o que está acontecendo. Agora, nós temos ainda uma outra situação, que infelizmente eu vou acabar não podendo desenhar para vocês. Mas vocês podem assistir a esse vídeo do professor Brescansin. Então aqui ó, vai acontecer o seguinte, eu tenho uma carga menos que aqui. Ó. E essa carga ela vai induzir. Então ele está perguntando, qual é a carga induzida na camada interna e na externa do condutor? Essa carga menos que aqui, ó, que nós temos uma camada condutora. Lembrem vocês que numa carga condutora, os elétrons podem se movimentar livremente. O que vai acontecer aqui? Você tem uma carga menos que aqui, ó, ela vai repulsar os elétrons dessa aqui. Então, essa carga menos Q, ela vai repulsar os elétrons para essa parte externa aqui. Ó. Então, essa parte externa aqui, ó, eu vou ter uma carga negativa menos Q, que eu posso dizer que também ela vai ser homogeneamente distribuída na camada externa. Na camada externa. Pois eu quero que vocês assistam aqui ao vídeo do professor Brescansin. Mas, por outro lado, nessa carga aqui menos Q, ela vai fazer com que haja uma concentração maior de cargas positivas próxima a essa carga negativa. Aqui essa prova negativa. Então, aqui, ó, nessa região, vai ter uma carga mais positiva, aqui mais concentrada, e aqui a carga positiva vai ser menos densamente povoada. Então, é isso que vai acontecer. Por isso que eu digo, foi a carga induzida na camada interna.
Então, nessa camada interna aqui, ó, vai aparecer ao longo de toda essa superfície interna, vai aparecer uma carga mais Q. Só que nessa região mais próxima da carga, vai ter uma concentração maior. A gente pode chamar essa concentração de uma densidade superficial de carga positiva maior nessa região mais próxima dessa carga menos Q aqui. Mas agora, como eu falei, a distribuição de carga interna é uniforme? Não. Mas a distribuição de carga externa é uniforme? Sim. Porque aqui nessa parte externa, é como se aqui nós tivéssemos uma carga negativa, aqui nessa região nós temos uma carga positiva mais Q, que anulasse a carga menos Q aqui, e aqui vai ter uma carga externa menos Q. E como nós temos uma esfera condutora, então os elétrons acabam se repulsando, e eles vão se repulsar de uma forma tal que eles ficam distribuídos uniformemente sobre toda a superfície da carga esférica. Seria muito interessante, então, que vocês assistissem ao vídeo do professor Brescansin para entender e visualizar melhor. Aí nós começamos a ter aqui uma simetria plana de uma placa não condutora. Como é o campo elétrico dos lados de uma placa não condutora? Então, aqui nós temos uma superfície plana. Então, aqui é uma simetria plana. Esse aqui, meus caros, é algo infinito. Então, ele é infinito para cima, infinito para baixo, infinito lá para o fundo e infinito para trás. Então, o nosso campo elétrico, ele vai ser um campo elétrico, como eu já tinha dito na aula passada, ele é puramente para fora de um lado e puramente para fora do outro lado, como é uma carga positiva. Então, o campo elétrico é só normal, a superfície para de cá, e a superfície normal para o outro lado. Aí vai acontecer uma outra coisa aqui, ó. Eu poderia usar esse mesmo princípio aqui, ó, pegar uma superfície cilíndrica que estivesse atravessando, ou seja, é como se eu pegasse isto aqui, ó, e pegasse isso aqui, ó, e atravessasse, ou seja, eu tenho uma superfície cilíndrica para lá e uma superfície cilíndrica para cá, Então essas duas superfícies e a minha origem, ou seja, o meu plano tivesse aqui onde elas entram em contato. Então, se você olhar, eu posso dizer para você que eu vou ter uma superfície S que está saindo para cá e uma superfície S que está saindo para cá. E eu tenho uma superfície S sobre a placa. E aí, gente, eu vou utilizar a lei de Gauss. O que a lei de Gauss me fala? Eu tenho, de novo, um campo elétrico para cá, eu tenho um campo elétrico para cá. Esse campo elétrico para cá, então você pode depois assistir a resolução do professor Brescansin, esse campo elétrico para cá, ele vai me dar um campo elétrico, ou seja, o fluxo elétrico vai ser E multiplicado pela superfície S, que vem para cá. Do lado de cá também vai aparecer um E que multiplica S. Então eu posso dizer que o fluxo total vai ser E vezes S mais E vezes S. Então vai dar E vezes 2S. Isso aqui é igual à carga que existe aqui dentro. E essa carga vai ser o quê? Eu tenho uma densidade superficial de corrente, que é esse sigma. Então, a carga total vai ser sigma multiplicado por S, dividido por epsilon zero. Mas o fluxo elétrico total é E que multiplica 2 vezes S. E é igual, então, a esse sigma multiplicado por S, dividido por epsilon zero. Só que eu tenho um S do lado esquerdo e um S do lado direito, então eu simplifico os S, e meu campo elétrico vai ser E igual a sigma sobre 2 epsilon zero. E aí, você está vendo isso aqui, ó. Já tínhamos deduzido o campo elétrico nas proximidades de um condutor plano, de um condutor de uma região plana infinita, que vale E igual a sigma 2 sobre epsilon zero. Por quê? Epsilon zero, porque eu tenho um fluxo para cá e tenho um fluxo para cá. Então, são fluxos que saem, que se dividem naquele cilindro que a gente tinha considerado. Então, um fluxo está atravessando um certo cilindro. Ou seja, é como se você pegasse um único cilindro e tivesse um corte transversal S aqui e um segundo corte transversal S aqui. E no centro eu também tenho um S, que é o mesmo cilindro. É o mesmo cilindro. Então ele tem um S sobre o plano e eu tenho um S na lateral
esquerda para você e na lateral direita aqui. Lateral direita que está aqui. Então, o meu E, que multiplica 2S, é igual a sigma vezes S sobre 2E, sobre ε0. Então, o meu fluxo total é E, que multiplica duas vezes a superfície, é igual a sigma vezes a superfície sobre ε0. As superfícies cortam e meu campo elétrico vai ser, então, E igual a sigma sobre 2ε0, independente da distância, porque a gente considera que esse plano é infinito. Do fundo, para trás, para cima e para baixo. E aí a gente pode utilizar esse resultado e o princípio da superposição para calcular o campo elétrico entre duas placas condutoras. Então, como é o campo elétrico entre essas duas placas condutoras? Veja, nós temos o lado de cá. Vamos imaginar que isso aqui ó, é a placa 1 e aqui a placa 2. Na placa 1 nós temos um campo elétrico positivo. Esse campo elétrico positivo ele vai criar um campo elétrico positivo para cá, da esquerda para a direita. E esse campo elétrico aqui, ó, do menos sigma, ele vai também criar um campo elétrico que está entrando, que também é da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter duas vezes o campo elétrico total. Então, o meu campo elétrico total vai ser E mais E. Sigma sobre 2ε0 mais sigma sobre 2ε0. Então, naturalmente, vai ser simplesmente sigma sobre ε0. Então, o campo elétrico entre duas placas condutoras é simplesmente sigma sobre ε0. Então, eu sei que seria interessante que vocês vissem a solução apresentada pelo professor Brescanci. E agora, meus caros, nós passamos a ter também essa simetria cilíndrica, que ela é dada por um fio infinito. Então, eu tenho um fio infinito que vai para cima e um fio infinito que vem para baixo. Gente, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer depois um exemplo com dois fios infinitos, com cargas elétricas, provavelmente com a mesma carga ou com cargas diferentes. E aí, lá eu vou apresentar como é que se calcula efetivamente isso aqui. Mas eu já vou dar uma palhinha. Então, aqui ó, nós temos uma superfície gaussiana, que é um cilindro ao longo do redor, ou seja, um cilindro longo ao redor do fio. Ou seja, então é como se nós tivéssemos aqui um cilindro e ele simplesmente, o cilindro ele acompanha esse fio. Então, nós temos um fio no centro, como esse aqui, ó, e eu tenho um cilindro que existe ao redor aqui. Então, eu tenho aqui, isso aqui é um fio ao redor aqui. E esse cilindro, ele tem um raio que exatamente está no centro desse fio. Então, aqui teria um certo raio R, uma distância R. E aí, meus caros, o que a gente faz aqui? Para a gente poder calcular qual é o campo elétrico, olha só, nós calculamos o fluxo nas paredes do cilindro, pois nas tampas, que é na parte superior, em cima e embaixo, ou seja, vou fazer aqui embaixo aqui, ó, o fluxo, eu tenho o meu campo elétrico, vai acontecer uma coisa interessante aqui. O meu campo elétrico aqui, ó, ele é, como nós tínhamos calculado num exemplo anterior, na aula passada, o campo elétrico é puramente horizontal, ou seja, o campo elétrico só existe saindo desse fio aqui, ó. Então, esse campo elétrico atravessa a parede lateral deste cilindro que nós consideramos. E se nós fizermos isso aqui, então, eu teria que calcular quanto vale a carga elétrica aqui, ó. A gente considera, que esse cilindro tem uma certa altura H, como eu vou mostrar no exemplo depois, quando for falar sobre dois fios infinitos. E aí, então, o nosso campo elétrico vai ser simplesmente o fluxo do campo elétrico através dessa parede lateral do cilindro. Se vocês lembrarem, a parede lateral de um cilindro é 2πr, que é o comprimento desse círculo, 2πr, multiplicado por H. Ou seja, então eu sempre calculo o campo elétrico a uma certa distância R desse cilindro. Então, o meu fluxo elétrico vai ser igual a 2π vezes R, que é a base, multiplicada pela altura, que vale H. Então, meu campo elétrico seria E, que multiplica 2πr, H, igual. Aí vem do outro lado. Eu tenho aqui ó, uma densidade linear de carga, que é carga dividido por metro, ou
Só que aqui, evidentemente, o que a gente tem é lambda. E para poder calcular a carga, se eu tenho lambda, veja, eu considerei um cilindro que tem uma altura h. Então a minha carga vai ser lambda vezes h dividido por ε0, pela lei de Gauss. Só que do outro lado também tem um h. Eu simplifico os h's. E aí o meu campo elétrico E vai ser lambda, que divide 2πr ε0, 2πε0r apenas. E aí eu vou mostrar um exercício depois para que vocês vejam, ok? Mas então eu também peço para vocês olharem esse vídeo do professor Brescancy. Aí nós temos uma aplicação que é de uma esfera condutora. Nesse caso aqui, meus caros, eu vou de novo falando, eu vou apresentar um vídeo que vai mostrar como é que a gente calcula o campo elétrico dentro e fora de uma esfera condutora com carga Q. Já vou avisando para vocês que a superfície gaussiana é uma esfera de raio R, que pode ser um raio menor do que esse Rzão, pode ser igual ao R ou pode ser maior, pode ser fora, ou seja, esse R está fora da esfera. E aí, por exemplo, numa esfera condutora, as cargas elétricas, elas podem se movimentar livremente. Então, eu não tenho no interior da esfera condutora nenhuma carga elétrica. Então, o campo elétrico dentro da esfera condutora é nulo. E ele só vai existir, então, a partir da borda desse meu raio R, que é toda a carga vai estar concentrada apenas na borda externa dessa minha esfera condutora. Então, consequentemente, o meu campo elétrico E, ele vai decaindo, ou seja, ele vai 0 até o R, depois ele vai decair 1 sobre 4πε0r ao quadrado. Aqui eu não apresentei para vocês. Então, vocês vão ter que depois olhar o meu vídeo que eu fiz para falar sobre isso aqui. E aí, então, esse resultado também se aplica a uma casca esférica. Lembre-se, as cargas em contorno se acumulam apenas na superfície. Então, vejam esse vídeo do professor Brescancy. Aí, depois aqui nós temos uma esfera não condutora, então, que a carga que ela está distribuída uniformemente sobre toda a esfera. Então, esse aqui eu vou deixar para vocês olharem depois um vídeo específico de como é que se resolve esse tipo de problema. Daí a superfície gaussiana é uma esfera e a densidade volumétrica de carga é carga dividido por volume. Se vocês olharem bem o volume, que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. E aí, naturalmente, a densidade vai ser isso, Q sobre 4πr ao cubo. E aí, naturalmente, para pedaços menores, eu tenho que saber qual é o volume que nós temos aqui. Então, depois vocês vejam o vídeo. E aí apresenta, então, mais esses 3 exemplos. Esse exemplo de 2 cascas esféricas, depois esse exemplo de 2 linhas, depois o exemplo de uma linha e uma carga, e por fim, desse exercício 3, que é aqui. Então, aqui nós temos uma esfera maciça de raio A, que é concêntrica, com esférica, só que daí ele pede para calcular o módulo campo elétrico em R igual a 0, que vale 0, P em A sobre 2, eu confesso para vocês que eu não lembro. Aí a gente deve ter feito uma hipótese, se essa esfera ela é condutora ou isolante. Aí são 2 coisas distintas. Mas daí, então, se ele não falou nada, a casca esférica é essa parte de fora aqui. Então, essa aqui, ó, ela seria essa parte aqui, ó, ela seria isolante. E aí eu vou apresentar, então, como é que você pode resolver esses exemplos aqui. E depois, então, vai seguir. Então, meus caros, aqui a gente termina por agora. Então, a gente vai parar de fazer a gravação. Vamos interromper a gravação.